Então, boa noite a todas e todos, que bom ver a casa cheia. Boa noite, boa noite. É um momento que pessoas estão comendo, pessoas estão deitando, pessoas estão relaxando, tá certo, bacana. Então, daí a gente preparou uma série de aulas agora, porque a ideia é tratar de Pixinguinha. Pixinguinha faria aniversário, fez aniversário, né? Melhor falando, fez aniversário dia 23 agora, 23 de abril. Esse dia foi instituído como Dia Nacional do Choro, né? Não é à toa, o Pixinguinha é das pessoas que mais contribuiu para concretizar essa linguagem, né, do choro, que havia tanta coisa espalhada ou talvez não tão bem definida a respeito das polcas, dos tangos, lundus, né, e o próprio samba que estava começando a aparecer, né, mas que já existia de uma forma muito característica através dos machiches e das músicas de terreiros, né? E o Pixinguinha é o cara que sintetiza isso tudo e traduz isso numa linguagem, né? Numa linguagem, uma forma interpretativa de tocar tudo que vinha sendo compondo desde então, né? Então é importante que o Pixinguinha, eu acho que como ponto de partida, e eu sempre uso, volta e meia eu uso, aliás, isso em minhas aulas, que é o... Só um momentinho aqui. Que é a linha do tempo, né, dos nossos choros. Só um momento. Então, essa linha do tempo eu sempre costumo, né, falar, já dei algumas aulas, né, sobre princípios do choro, e aqui são destacados alguns nomes mais relevantes, ou pelo menos os nomes que foram citados ou em revistas, ou por músicos, ou músicos que registraram, músicos que foram registrados em partituras, e foram citados em transcrições, né? Então, isso aqui vem a partir de uma pesquisa, primeiramente, está pequenininho, mas já aumenta um pouco mais para vocês verem, né? A ideia é ver só o tamanho da nossa história. Então, a princípio, a fonte de referência fundamental para estabelecer esse cenário, esse quadro, né, ilustrativo da história do choro e da música brasileira, é um livro de 1936, escrito pelo Animal, né, que é um carteiro, um flautista e pianeiro, né, Alexandre Gonçalves Pinto, que escreve, na realidade, pequenos depoimentos, assim, uma coisa bem informal, mas à sua maneira ele escreveu sobre vários desses flautistas, violonistas, cavaquinistas, e aí vai, pianistas, e ele, à sua maneira, de uma maneira meio assim, desproposital, assim, mas ele deixou um registro fundamental que só nos anos 90, na verdade, final dos anos 90 para início dos anos 2000, é que isso foi retomado de uma forma assim como uma pérola, né? Ou melhor, né? Ainda uma pedra bruta a ser lapidada, né? Mas estava ali todos os elementos fundamentais para uma pesquisa sobre o desenvolvimento do choro como linguagem e para colocar, principalmente, para colocar o choro no seu local correto e devido, né, dentro da cultura nacional, dentro da música brasileira. Então, lá ele vai citar cerca de 200 músicos por aí, e de posse desse livro, é importante que esse livro foi reeditado em 70, e se não me engano, em 78, por aí, pela Funarte, O Choro, o livro do animal, né? Mas também acredito que foi uma publicação que ficou presa às prateleiras, né? Ela não gerou frutos em relação a pesquisas e publicações. Mas no final dos anos 90, o Maurício Carrilho e a Ana Paz tiveram aprovados uma bolsa junto à UERJ, exatamente para fazer essa pesquisa de partituras e manuscritos, etc., que estavam disponíveis em vários acervos do próprio Jacó do Bandolim, que era um cara muito organizado, deixou muita coisa muito organizada, e outros acervos particulares de músicos que faleciam e deixavam com seus filhos, netos, parentes, né?
Então, o Maurício Carrilho e a Ana Rabelo, Ana Paz, desculpa, fizeram uma coleta muito grande de partituras, cerca de mais de 13 mil partituras, e localizaram esses vários compositores, essas várias pessoas que tinham sido citadas lá nos anos 30 pelo Animal, entre outras que também não tinham sido citadas, né? Então, aqui é para dar uma ideia da dimensão de uma história que já vem desde 1850 e poucos, né, que é onde nós temos, digamos, o início da vida ativa musical, produtiva musical do Henrique Alves de Mesquita, que é o nosso primeiro, é a nossa base aqui dessa nossa pirâmide, né? Na verdade, a pirâmide é invertida, né? Ela começa do cone e vai se espichando à medida que sobe. Então, o Mesquita é uma peça fundamental dentro da história do choro. É a peça fundamental, porque a partir dele, seus alunos, por exemplo, Joaquim Calado, que foi seu aluno, estabelece uma forma de composição no choro, e aí o Joaquim Calado é denominado o pai dos chorões, e por aí vai, né? Isso tudo a gente vai tratar novamente, futuramente, volta e meia eu volto a essa tabela aqui. Então, só para dar uma ideia do quadro geral aqui, vê que aqui nós estamos começando em 1850, na realidade o nascimento do Mesquita é 1830, e aqui vem subindo, né? A gente vai passar aqui por Chiquinha Gonzaga, por Ernesto Nazaré, por tantos outros, né? E olha a quantidade de pessoas que vem tudo antes dele, né? Antes do Pixinguinha, para só aqui aparecer o Pixinguinha, né? Então o Pixinguinha apareceu, o nascimento dele em 1897. Ele com 12, 13 anos de idade já é o cara que já está produzindo. Então, em 1910, por aí, é um cara que já estava trabalhando, 1911, né? E, por sorte nossa, né, ele viveu bastante, viveu até 73, podia viver muito mais, podia estar aqui ainda, aliás, né? E deixou um legado muito grande. Grande parte foi em gravar as coisas que já, né, que na realidade a indústria fonográfica começa, em princípio, em 1908, 1909, por aí. Ele pega bem o início da indústria fonográfica no Brasil e grava, então, vários compositores que, né, seriam esquecidos se o Pixinguinha não gravasse, ou estariam só em partitura. Ele estabelece uma rede de músicos. Inicialmente ele é um recém-chegado nessa rede, mas daqui a pouco ele vira o ponto de convergência para uma rede muito grande de músicos e compositores da época, né? E de movimentos em relação à música brasileira também. E a partir do Pixinguinha, daí vamos olhar para cima, a partir dele vai surgir muita gente, né? Aqui o outro aqui é o Regional do Canhoto, na realidade que é um outro marco que a gente sempre cita e volta a citar nas aulas, né? Que é o Canhoto, que era um cavaquinista, que estabelece um regional muito importante, que vai tocar com Pixinguinha, Jacó e com tantos outros músicos. E aí vem as pessoas nascidas aqui nos anos 20, as pessoas nascidas nos anos 30, 40, 50, e a galera que está aqui ainda bem, né? Infelizmente, com uma única exceção, que o mais novo lá em cima, no topo, é o Rafael Rabelo, que nos deixou tão cedo, né? Pra tu ver que era o cara mais novo da, né? Aqui estão Toninho Carrasqueira, Maurício Carrilho, Luciana Rabelo, Zé da Velha, Del Rian, que é o pessoal que está aí hoje tocando né, e produzindo, e o Rafael Rabelo lá em cima é o cara que, infelizmente, como diz o Rolando Boldrin, nos deixou antes do combinado. Mas tudo bem, a gente está com o legado dele aí. Tá? Então, isso aqui é mais para mostrar para vocês o tamanho da nossa história, né? E a gente já, de várias maneiras, já vem citando a história dos princípios, ou seja, desde Mesquita e Calado e Chiquinha até chegar ao Pixinguinha, mas o Pixinguinha é um de falar divisor de água inovador sempre é um negócio meio complicado, eu acho que pega muito pesado, mas ele é um cara que realmente vai organizar a forma de se tocar o choro. E outra, a partir dele, embora muitos registros são feitos a partir das falas, dos comentários, da questão oral, né, esse conhecimento, mas é colocado a Pixinguinha a responsabilidade por ter adicionado a percussão aos grupos de choro.
Vê que desde lá do início dos 1850 até 1910, mais ou menos, não tinha percussão. O grupo de choro básico, a base mesmo, era a base estabelecida pelo Joaquim Calado, em torno de 1880, que era uma flauta, um cavaquinho e 2 violões. Essa era a base. E claro, daí tinha os pianos, né? Tinha os pianeiros, né? Tinha muitos pianistas, né? A própria Chiquinha Gonzaga fazia parte, né, desse grupo inicial, com Joaquim Calado, com outros, né? E outros instrumentos de sopro, naturalmente, né? Porque a gente vai ter todas as bandas, né? Banda do Corpo Palmeiras, banda da Casa Edson, orquestra, etc., que eram grupos que também de muito sopro, né? De saxofone, de oficlide, de bombardino, de trombone, trompete, né? Então, o Pixinguinha pega tudo isso e coloca a percussão. Então, a ideia de hoje é a gente ver esse início do Pixinguinha, ver como ele vai desenvolvendo sua linguagem, como vai desenvolvendo sua vida no choro, desde a sua infância, porque ele, né, como eu falei, já é desde a infância, ele já é muito influenciado pelo choro, e aí a gente vai chegar, a minha ideia de hoje é chegar pelo menos até a ideia da onde que vem essa a concepção de percussão do Pixinguinha, da coisa rítmica do Pixinguinha, né? Que a gente vai chegar ao contexto social, ao contexto, vamos dizer, espiritual também, da sua época, daquele povo daquela época, né? Beleza? E outra, daí é importante sempre destacar, é uma coisa que eu volto e meia, eu retorno, não me canso e jamais me cansarei de falar. O que a gente está falando é a história de pessoas que estudaram muitos dos instrumentos. Novamente, o choro não veio porque era uma maneira bonitinha, balançadinha de tocar a música europeia, tá? Onde vocês encontrarem isso, vocês risquem, tá? Porque não é isso, nunca foi e nunca será isso. A história da música brasileira vem, claro, de talento, vem, claro, da percepção desses músicos, vem da vivência desse ambiente musical, que não é baderna, que não é a orgia, a coisa que sempre colocaram a nossa história, a história do choro, né? Focada nisso. A gente pega a música máxima, né, que é a música clássica europeia, e toca do nosso jeito, né? E aí isso acaba, né, pegando as pessoas de uma maneira, às vezes, talvez tão despreparada, que as pessoas acreditam nisso, né? Assim como as pessoas nos anos 60 acreditaram, né, quando os militares falaram que o brasileiro tinha jeitinho, né? Essa coisa do jeitinho brasileiro é exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, né? A cultura nossa é dar um jeitinho na cultura suprema, na cultura que vem de fora. O brasileiro não trabalha, o brasileiro pega o que vem de fora e dá jeitinho. Então, são coisas que devem ser riscadas dos livros, ou pelo menos colocado assim, entre aspas, né? Essa língua não é nossa, essa, sei lá, isso que é colocado sobre nós não, jamais foi assim. A gente sempre foi trabalhador, sempre foi muito estudioso em todas as áreas, e na música, fundamentalmente, que eu sempre falo isso. Basta citar o exemplo do Henrique Alves de Mesquita, que nos anos 1870 estava na França, passou 10 anos na França estudando e escrevendo composições, quadrilhas e suítes lindíssimas, que ele mandou para o Brasil, né? E depois ele vem dar aula ainda para Joaquim Calado, que elabora também peças lindíssimas e vai tocar, o primeiro negro a tocar no Teatro Municipal, tocando lundu, né? Então não é pouca coisa a história dessa nossa música, a história da nossa cultura vinda do esforço, né? Do esforço e, claro, talento, claro que é importante a cultura, né, a bagagem cultural, as várias informações que a gente vai ter no Rio de Janeiro, que a gente vai ter no Rio de Janeiro, né, no século XVII, né, aquele Rio de Janeiro que, de repente, explode a sua urbanização, e ali vão vir todas as expressões possíveis, né, da cultura brasileira. Capital é sempre isso, né? Bom, dito isso, então, a gente pode passar a ideia a nossa história do nosso querido Pixinguinha. Deixa eu compartilhar aqui. Ver se eu me acerto com a apresentação aqui, que eu mudei algumas coisas.
Um moment, please. Tá. Saquei. Beleza, tudo certo. Então, hoje e mais algum tempo, a gente vai falar do Pixinguinha, não necessariamente toda semana, tá? Porque tem bastante coisa, muita coisa interessante mesmo. Mas o nosso princípio hoje do Pixinguinha é pegar a sua história, né? Tá aí, até peguei uma foto, né, de uma pessoa que dá vontade de abraçar, né? É fofão. Vocês vão escutar a voz dele agora, falando do Pixinguinha. Com 11 anos eu tocava meu cavaquinho, eu fazia um dó maior, um sol maior, e eu tinha ouvido, como graças a Deus ainda tem um pouquinho, e acompanhando aquelas músicas. Naquele tempo, o juiz de menores era os Pacha. Eu ficava apreciando, eu gostava de música, mas quando chegava assim por volta de 8 horas, da noite, às 9 horas, digo, menino, vai dormir. Eu perfeitamente ia dormir. Mas não dormia, não, ficava ouvindo o que eles estavam fazendo lá, um chorinho, que eu gostava muito. E tinha uma flotinha assim daquele tipo, uma flotinha de folha. E eu ia naquela flotinha, ia com ouvido, tudo isso, e pegava alguns chorinhos que eram fáceis, eu fazia na flotinha de folha aquele chorinho. E meu professor Irineu de Almeida estava morando em minha casa, né? E disse, esse menino promete. E esse menino promete. Então, esse é o Pixinguinha, só para explicar para vocês. Nos anos 60, o Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro, fez uma série chamada Depoimentos para a Posteridade, onde foi entrevistado alguns. A ideia era entrevistar exatamente músicos mais velhos, etc., né? Então, o Pixinguinha foi entrevistado em 1966. O Jacó do Bandolim foi entrevistado em 68, né, se não me engano. Bom, teve outros compositores, mas por que eu estou falando do Jacó? Porque o Jacó era um cara muito metódico, assim, ele era muito organizado e gostava, admirava muito o Pixinguinha, né, e era amigo, assim, né, se considerava discípulo do Pixinguinha. E o Jacó, quando escutou o depoimento do Pixinguinha, Jacó, mas está muita coisa errada, Pixinguinha. Tu disse muita coisa errada, e de datas, e tudo, e realmente, depois a gente vai ver em alguns livros, o Sérgio Cabral, pai, né, quando eu falo Sérgio Cabral pai, é o pai daquele meliante, né, infelizmente, Sérgio Cabral, um jornalista, né, que escreveu, amigo do Pixinguinha, escreveu o Pixinguinha Vida e Obra, e aqui ele dá uma boa organizada, inclusive nessas falhas do Pixinguinha em relação a datas, etc., né, então esse aqui foi o primeiro grande trabalho, assim, organizado a respeito da vida do Pixinguinha. Desculpa o comentário sobre o... porque o Sérgio Cabral, filho, foi o governador do Rio de Janeiro, que está lá preso, né? Mas é só para vocês se situarem, desculpa. E aí o Jacó falou, não, tem que gravar de novo, tanto que em 1968 o Pixinguinha foi lá e gravou de novo. Né? Fez uma outra, no caso, uma outra gravação, aí com o Jacó do lado. Aí o Jacó não deixava o Pixinguinha mentir. Tá? E é muito bacana, né? É muito bacana esses depoimentos, está tudo bastante organizado, né? O acervo hoje do Pixinguinha tem um site muito bem montado pelo Instituto Moreira Salles, chamado pixinguinha.com.br. Isso em momento futuro a gente pode dar uma olhada, né? Mas a ideia é que está sistematizado um pouco mais historicamente, né? Então... Com 11 Opa, anos eu tocava. desculpa.
Então, vamos retomar a história do Pixinguinha. Então, o Sérgio Cabral vai compilar coisas que ele falou pessoalmente com o Pixinguinha com coisas desse depoimento também, mas ele já tinha muita informação antes, né? Então, aqui é a história do Pixinguinha. Ele nasceu em 23 de abril de 1897, embora por muito tempo as pessoas tivessem comemorado como se fosse 1898, né? E a data também, até por questão de documentação, aparecem outras datas possíveis de nascimento do Pixinguinha. Bom, mas ele era do bairro da Piedade, lá no Rio, e era uma família de 14 irmãos, um bocado de gente. O Alfredo da Rocha Viana pai, no caso, né, o pai, era funcionário público, né, isso aí digamos, é o caminho normal, né, do Rio de Janeiro, desse período, né, muito funcionário público, e os funcionários públicos eram os que se dedicavam bastante para a música também, né? Não por questão da estabilidade de emprego, não é isso, né? Mas é o natural, o ambiente, né, de lazer que essas pessoas encontram após sua labuta na repartição. Então ele gostava muito de flauta, mas o principal é que o Alfredo pai, ele promovia muito sarau, roda de choro, né? Ele chama de sarau porque tocava outras coisas, né? E essas rodas, né, esses saraus, que é o que o Pixinguinha ali comentou, reuniam grandes músicos, mas eram grandes mesmo. Era o João Pernambuco, um violonista que define o violão brasileiro para esse final do século XIX, início do século XX, né? Que influencia diretamente o Villa-Lobos, que era um frequentador também da casa do Pixinguinha, né? Quincas Laranjeiras, Sátio Bilar, todos violonistas de 6 cordas, naturalmente, Candinho do trombone, flautistas, né, como Juca Calucci. Tem aqui o trompetista Luiz de Souza, que é exatamente, a gente tocou no bandão passado uma música do Luiz de Souza, chamada Doralice, né, exatamente do Luiz de Souza. E principalmente o Irineu de Almeida. O Irineu de Almeida é fundamental na vida do Pixinguinha. Ele é um maestro, né, que toca trombone, toca oficlaide e bombardino, né? E toca os sopros em geral, né? Eu citei o Villa-Lobos por último ali. Mas o Irineu de Almeida então, é um cara fundamental, porque é um cara que sabia muito, era mais velho, naturalmente, tocava com a Anacleto de Medeiros, né, que era o diretor lá, maestro da banda do Corpo Bombeiros, do Rio de Janeiro, e é um cara que já tinha muito conhecimento, né? E ele é o cara que disse lá pro pai do Pixinguinha, esse menino leva jeito, né? E tanto que era uma casa grande, daí a família do Pixinguinha morava, e aí volta e meia moravam músicos lá, ficavam morando músicos. Morou o Irineu de Almeida, morou um tempo lá, Bonfim de Oliveira, que era outro trompetista, mas que tocava outros instrumentos, e o próprio o senhor que é o pai do samba, o rei do samba, desculpa, conhecido como rei de samba, né, lá do final do século XIX, início do século XX. Então é esse ambiente, né? Esse ambiente que começa então começa, como o próprio Tinha fala, né? A sua percepção em relação à música, em relação ao choro, né? Mas aí aqui é a família do Pixinguinha, tá? Pixinguinha é o primeirinho aqui, e aí várias irmãs, não tem o nome de todas as irmãs, daí até falha minha de não ter tido arranjado mais tempo de botar o nome de todas aqui, porque no site não tem isso, os nomes. E esse de chapéu aqui nessa... viajei. Chapéu aqui na ponta é o China, que tocava violão, irmão do Pixinguinha, que vai acompanhar ele por muito tempo, tá? É outro músico. Mas basicamente ele e o irmão, ele e o China, que eram músicos, assim, que tocavam mais profissionalmente, né? Aqui o Pixinguinha já era quase profissional, né? Tava com 10 para 11 anos de idade. Ah, velho, já. E aqui para dar uma ideia dos músicos que estavam normalmente lá na casa do Pixinguinha, né? Então, destacando aqui o Irineu de Almeida, né? No oficlade, esse instrumento aqui é um oficlade, é uma mistura de saxofone com bombardino, né? Instrumento bem grave, né? Aqui é o Luiz de Souza, que nos emprestou uma música para gravar, né? No último bandão.
o Jatai, do trombone, aqui o Bombardão, né? Luiz Gonzaga da Hora e o João dos Santos, que vai ter outros choros muito conhecidos, tipo Paulista, outros choros que, na realidade, quem vai resgatar os choros do João dos Santos é o Jacó do Bandolim, tá? Então, essa é a galera. Tá, tá meio confuso, eu vou fechar essa janela aqui, que tá meio confuso aqui de enxergar as coisas. Pessoal, se quiserem comentar ou perguntar qualquer coisa, fica à vontade, tá? Nossa, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Sim, Geraldo? sim, estamos. A família do Jacó do Bandolim, que elegância, cara. Pixinguinha, Meu, isso, do Pixinguinha. Sim. É porque eu acabei de escrever aqui. Que Aí. elegante. É essa foto. Sim, sim. Demais. Todo mundo, assim. Então, aqui em 1908, então essas datas, na verdade, são datas sempre assim, coisa mais de aproximação, assim, né? Mas em 1911, o Pixinguinha integra o grupo Choro Carioca, né? Que é um grupo com o Irineu de Almeida, né? No Bombardino, tá aqui o Irineu, aqui, seu belo Bombardino. E aí os dois irmãos do Pixinguinha, né? Que é o Léo e o Otávio, que é o China, né? Aquele que eu mostrei. O Léo eu não mostrei a foto. E eles que tocam muito tempo, e é o ponto de partida do Pixinguinha chamado Choro Carioca. Só para lembrar, a título de curiosidade, uma curiosidade importante, Choro Carioca é o nome do primeiro grupo de choro do Brasil, que é o choro do Joaquim Calado. O primeiro grupo que ele fala, que ele registra, é o grupo Choro Carioca, que depois vira Choro do Calado. E aí o Pixinguinha, no primeiro grupo que ele integra, né, é o Choro Carioca, que depois também vai ter vários outros nomes. Depois a gente vai falar só sobre nome de grupo. Então aqui eu vou botar a Albertina, uma composição do Irineu de Almeida, é o Pixinguinha na flauta, tá?
Então, machixe, né? Rolando um machixe dobradão. Vê que para essa época aí a ideia, normalmente as gravações de outros, né, grupos, tudo era muito mais focado para polca, né? E aí já rola uma coisa mais machichada mesmo. E ainda sem percussão, né? Vê que ainda não tinha percussão. Tem outro choro bem bacana que é o da Enéas, que essa da Enéas é importante no repertório do Irineu de Almeida e também gravado pelo Choro Carioca. É assim, até porque eu já comentei em outras situações, para quem não ouviu ainda, e essas gravações normalmente todas têm o mesmo tempo, porque eles tinham que ocupar o lado inteiro do disco, né? Então é uma música de cada lado, quando tinha música dos dois lados. Então o que que acontece? Normalmente o choro tem estrutura de 3 partes, A, B e C, né? A gente toca o A, vai para o B, volta para o A, vai para o C, volta para o A e acaba. Como tinha mais tempo para tocar, o que acontece? Os caras tocam de novo B, tocam de novo A, vão lá para o C, para dar um jeito de ocupar o disco até o final, né? Então, se eu interromper alguma música aqui, é mais por conta disso, que a gente tem daí várias outras coisas para ouvir. Mas o da Inéia é bem bacana. Então, da Inéia. Da Inéia, volta pelo Choro Carioca para a Casa Paulhada, Rio de Janeiro.
Não dá vontade de parar, né? Muito boa, cara, muito bonita. Tem umas coisas de composição no C, quando chega na parte C, que é muito bonito. O Irineu de Almeida tem uma concepção que é total, vai aparecer no trabalho do Pixinguinha. Quando a gente vai escutar o Pixinguinha daí nos anos, já quase anos 40, junto com Benedito Lacerda, o trabalho que o Pixinguinha faz no saxofone, enquanto o Benedito vai para a flauta, né? É total essa influência do Irineu de Almeida nesses contracantos, né? Então essa, né? Essa é a formação do Pixinguinha. Eu até não comentei ali, passou reto quando eu falei do Irineu de Almeida, mas o Irineu de Almeida falou com o pai do Pixinguinha para o Pixinguinha fazer aula mesmo, né? Aula de flauta mesmo, estudar mesmo, né? E o Pixinguinha fez aula de flauta com... Eu achei que eu tinha colocado... Eu não sei se eu pulei no slide ali. Desculpa se eu pulei no slide. Mas ele fez aula de flauta com César Borges, né? Que também era um funcionário do Correio, amigo do pai do Pixinguinha, né? E ele fazia de 3 a 4 aulas por semana. Estudava flauta, assim. E estudava. Tinha que estudar mesmo. Então era na base do esforço. E, bom, daí a vida segue, e vê que já nesses anos 1911, 1912, é muito importante para a música brasileira, quando o Pixinguinha vai partir para essas novas formações. Aqui, por exemplo, ele está com o Bonfiglio de Oliveira, no contrabaixo, né? O Padre Carvalho, piano, o Otaviano, né? Que tocava violino e outros instrumentos, e o Pixinguinha. E essa La Concha aqui, eu acho que digamos, o principal, o trabalho fundamental do Pixinguinha, eu acho que na coisa de entrar na improvisação, de entrar na coisa de tocar ao vivo ali e fazer as coisas ao vivo. Porque a gente sabe, na música, né, uma grande parte do nosso aprendizado se dá no ao vivo, no tocar, né? E esse La Concha foi muito importante. O próprio Pixinguinha vai falar aqui sobre a história do La Concha. O seu primeiro emprego foi aonde como músico? Na Concha, casa de shopping. Na Concha, na Lapa. Perfeitamente. E como é que era a Lapa naquela época? Assim, tinha a mesma coisa que hoje, é? Não, tinha uma vida noturna muito grande. A Lapa foi uma Copacabana em miniatura naquele tempo, não é? Era ali a concentração de todos para apreciar. Não era música chorinho popular, não. Tinha artista, como não era Copacabana, que existia na Lapa naquele tempo. Era a nata daquele tempo. Então, nessas casas é que circulavam políticos e toda o pessoal, classe intelectual, etc., que depois a gente vai ver quando eles começam a tocar, principalmente na coisa de tocar no salão de espera, as salas de espera, os restaurantes de espera de cinema, que aí é um outro grande, digamos, outro grande nicho de mercado, né? Que, por exemplo, é da onde que surge, ou pelo menos ganha mais visibilidade, o Nazaré, né? Que tocava ao mesmo tempo aqui com ele. O seu primeiro emprego? A gente já vai ver melhor essa coisa do cinema. Esse negócio dos ranchos carnavalescos. Então, o rancho carnavalesco, né, é essa coisa dessa reunião, famílias e músicos, né, que tocavam, tem as suas músicas, cada rancho tinha um nome, né, tinha um nome, e aí eles faziam o hino, né, daquele rancho e tocavam marchinhas, né, tocavam muitas marchinhas. E esses ranchos aqui, esse rancho para o Pixinguinha, a gente está falando, esse aqui é 1911, Filhas das Jardineiras, né, grupo carnavalesco, Filhas das Jardineiras. O Pixinguinha que está aqui nesse meio, aqui, ó, aqui na foto aponta que é esse aqui, mas ó, o Pixinguinha é esse pequenininho aqui, ó. É aqui que ele vai encontrar dois dos grandes parceiros que vão dar vão definir a música brasileira de uma maneira assim fundamental, que é o Donga e João da Baiana. Porque quando eu falo de música brasileira, não estou falando do choro, eu estou falando de influenciar Baden Powell,
estou falando em influenciar Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Chico Buarque, que todos foram abraçar o João da Baiana, o Donga, o Pixinguinha, todos, porque eles sabiam que ali era uma fonte suprema, né, de musicalidade, e foi através dos ranchos que o Pixinguinha conheceu e começou a trabalhar mais com Donga e com o João da Baiana, ambos um pouco mais velhos que eles, né? Mas aqui eu separei, mais ou menos para vocês terem uma ideia musical do que eram os ranchos. Aqui tem uma música, como é o nome? Eu até esqueci o nome da música, Sou da Fusarca. É uma música interpretada pelo Benício Barbosa, acompanhado do grupo do Pixinguinha. Sou da Fusarca, não nego não, é por isso mesmo que não te dou meu coração. Saca o balanço do senhor. Beleza. O nível de orquestração, né, desses sopros, a afinação desses sopros, a gente está vendo aí, isso aí é uma gravação, claro, um pouquinho depois desse período, né, mas ainda é final de 1916, 17, essa gravação. Então, essa passagem do Pixinguinha para os ranchos pelos, né, ranchos carnavalescos e grupo carnavalesco é fundamental para definir o arranjador que o Pixinguinha é. Né, se transforma em seguida, né? Então, aqui, aos 15 anos de idade, ele assume o primeiro rancho que ele é diretor. O diretor é isso, é escrever para esses instrumentos, é organizar toda a parte, né? Os chamados paladinos japoneses. Os nomes que são muito bons, né? Os nomes dos ranchos, né? E aí ele começa, então, a trabalhar muito arranjo para... Imagina, esses ranchos são formados pelos melhores músicos, né? Claro, tem os amadores e tal, mas os melhores músicos vão, porque na hora do carnaval o pessoal vai para tocar, né? E em 1914, daí no meio dessa Pixinguinha escrevendo coisas e tal, é feito o primeiro registro, né, da música gravada, né, do Pixinguinha, composição dele, exatamente. Naturalmente, sempre quando se fala isso é porque pode ter ocorrido outras coisas, mas
o que foi encontrado é isso. E é esse tanguinho, um tango brasileiro chamado Dominante. E aí vem a história do apelido do Pixinguinha, né? Por que surgiu esse apelido, né? Mas vamos escutar o Dominante primeiro. Dominante, volta executada pelo bloco dos parafusos para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Ele está entrando no C novamente. A gravação bem mais precária, né? Bem mais complicada. Lembrando que essa gravação aqui é mecânica, tá? A gravação mecânica quer dizer que os caras são enfiados dentro de uma sala, que só tem um buraco na parede, que vai fazer vibrar um cone, que lá no outro lado está rolando a cera, né? E esse cone vai fazer vibrar uma agulha onde vai ser gravado a música, né? Então essa é a música que a gente está escutando a partir de um cone, né? Dentro de uma sala. E sempre quando se trata de instrumento de sopro, onde a gente tem que dar muita pressão, né, para fazer vibrar o cone, acaba que sustentar a afinação também já é complicado, né? Mas que seja, essa música foi Alert from assinada... Google Chrome. Red circle, live number 69. Qual é que é? O que aconteceu aí? Bom, o Pixinguinha assinou Alfredo da Rocha Viana Pizindim. Foi a primeira vez que ele assina o apelido dele. Aí o Pixinguinha mesmo, para contar a história, aliás, é melhor ele contar a história, né? Mas tem os vários apelidos aqui, né? E variações do apelido. Deixa o Pixinguinha falar para vocês. O meu apelido não era Pixinguinha, era Pizindim. Pizindim. Pizinguim. E o que quer dizer Pizinguim? O almirante descobriu que Pizindim era pequeno bom. Ele que me disse. Então eu aceitei, meu. Aceitei. Agora, Pixinguinha, porque eu tive bexiga, tive a epidemia, eu tive bexiga. Então, uns me tratavam de bexiguinha, outros de pixinguinha. E houve essa complicação de apelidos, e eu não sei por que eu fiquei com pixinguinha. Não sei se foi pelos discos, não sei por quê.
Não sei se foi pelos discos, né? Na realidade, esse é o apelido dado pela avó, né, que depois acabou sendo replicado em alguns livros aí, né? Porque daí ele falou, né, que a avó tinha descendência afro muito próxima, sei lá, e daí o almirante entrou com essa história que Pizindim significava menino bom, que na verdade não foi confirmado por ninguém da família do Pixinguinha, todos dizendo que tanto a avó materna quanto paterna eram brasileiros, né? E eles não tinham aquela origem assim para ter esse termo em africano, né, para significar menino bom. Mas ficou uma história bonita a ser contada, né? Então, e tem as variações do apelido dele que tem muito a ver com realmente com as bexiguinhas que ele tem por conta da varíola, né? O meu apelido, Grupo Caxangá. Na realidade, aqui começa o estabelecimento do grupo que vai realmente tomar todos os holofotes, né, em relação aos grupos de choro da época, que são os 8 batutas. Aqui chamado ainda Grupo Caxangá, que na realidade é o seguinte, eles pegavam o mesmo grupo de músicos e um é para festa junina, então chama-se Grupo Caxangá, outro é para tocar no cinema, chama grupo não sei o quê. Então o mesmo grupo, o mesmo conjunto de músicos, né, para matar várias gigs, né, então eles achavam vários nomes. Né? E aqui o Grupo Caxangá, vestido a caráter, né, e foi uma coisa muito comum à época, dado porque vieram muitos nordestinos, né, para a capital, né, o Rio de Janeiro, e vieram muitos músicos nordestinos tal, e eles vieram com seus trajes tal, e eles cariocas, aí, a maior parte dos carioca, alguns são do Nordeste, como o João Pernambuco, o Nelson Alves, né, mas eles se trajavam a rigor para tocar em alguns lugares, né? Então aqui a gente tem o Pixinguinha, né? O primeiro Pixinguinha na flauta. Aqui já é o Donga no violão, o Raul Palmieri no violão. Aqui o China, né? Que é o irmão do Pixinguinha, outro violão. Aqui é o Jacó Palmieri, irmão do Raul, né? E o José Alves, não sei quem que era o José Alves aqui, estava aqui. E aí tem o Nelson Alves, né, do cavaquinho, que esse cara também vai ter muita composição, que a gente vai falar bastante aí para frente. O João Pernambuco, grande violonista, que eu já falei da obra dele. E o Luiz de Oliveira, que tocava bandola, é um bandolim afinado com uma quinta abaixo. Né? Então essa galera aí, animadaça. Então, aqui eu dou um salto metodológico, porque eu acho que é importante a gente destacar esses elementos na vida do Pixinguinha, que tem um chat aqui, não consigo atender chats. Porque, como eu destaquei ali, já tem essa formação de grupos, né, com o Pixinguinha, com o Donga, João da Baiana, já com o irmão do Pixinguinha, os Palmieri, etc., né, e tem uma forte influência de toda aquela música que a gente viu das marchas, né, e fora todo o repertório de tangos e polcas e machiches, né. Quando junta esse trio, que é o Pixinguinha com o Donga e com o João da Baiana, então a coisa vai tomar um rumo, assim, diria até um retorno à própria origem da música afro, muito importante, né? O machixe vai entrar com muita força, vai retornar, na realidade, a um caráter, um destaque um pouco diferente, né? Outra, gravações de música que eles chamavam macumba, vão aparecer muitas músicas, às vezes, mostrando a forte influência rítmica, é o que eu estava falando, a escola do Pixinguinha, a origem do Pixinguinha vem disso, né? Então, o Donga é um dos elementos fundamentais, que tocava violão, né? Vê que ele é um pouco mais velho que o Pixinguinha, pouca coisa mais velho, né? Mas falece um ano depois do Pixinguinha. E ele é o compositor, né, que lançou o Pelo Telefone, que na verdade era um machixe, né? Estava mais para tango até do que machixe, né? Mas era um telefone que, por contas de lançamento, lançaram como samba. Não se sabe se a referência a termo samba tem a ver com o samba realmente brasileiro, se tem a ver com outra origem da cultura afro, né? Mas foi lançado como samba. Então, Pelo Telefone. Pelo
telefone. Samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coros, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. Tomara que tu apanhe pra não tornar fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Ai, se a rolinha, senhor, se embaraçou, senhor, é que a vizinha, senhor, nunca sambou, senhor, porque esse samba, se arrepiar, põe perna bamba, mas faz gozar, Então, esse é a música do Donga. O baiano, esse que canta, foi um dos caras que mais gravou no início do século XX, né? Provavelmente por projeção de voz que ele tinha, porque isso aqui é mecânico, novamente, tá? É o mesmo processo de antes, né? Quando a gravação é elétrica, que o processo é de captação, através de microfone. Aqui não é microfone, aqui é gogó. E o baiano é um cara que tem, né, é um dos caras que mais gravou realmente na indústria fonográfica, início do século XX. Em Geraldo. Oi. Essa voz inicial da Casa Edson aí, acho que então várias eram dele, né? Porque é muito parecido. Não. O apresentador da Casa Edson. Nossa, é muito igual. Não, é. Inclusive, eu achava que era uma mulher, né? É uma voz que, para mim, remete a uma voz feminina. Não, é por causa. Mas é talvez por pela causa gravação, da né? distorção. É a distorção, né? A distorção vê que toda a voz fica mais aguda. A gente vai perceber uma voz um pouco mais grave, principalmente com o Carlos Galhardo, né, que tinha uma voz um pouco mais fechada, e o Francisco Alves, que é um pouquinho depois, assim, né, mas que a gente vai começar a perceber mais os graves, mas a maior parte era mais pro agudo mesmo. Uhum. E só a título de curiosidade, essa citação que sempre se fazia, né, do artista e para qual a gravadora, é porque esses discos todos iam ser prensados, né, na Europa, principalmente na Alemanha. E imagina que músicas do mundo inteiro ia para a Alemanha, né, e não tinha rótulo, né, vai sair um disco assim. Então, o que eles faziam? Eles escutavam, não sei, fulano de tal para Casa Edson, né? Isso aqui é lá da Casa Edson do Brasil. Aí escutavam, isso aqui é lá dos Estados Unidos. Então, sempre para segurança, né, do fonograma, eles sempre falavam no início, né, para onde que era, da onde que era, quem produzia, né? Aquela segunda que você colocou não era a Casa Edson, né? Faulhaber. Casa Faulhaber. Que é um desdobramento mas a Casa Edson a gente pega como referência inicial, né? Mas ao mesmo tempo, muito próximo, a gente vai ter a Casa Elétrica, né? Que é em Porto Alegre, e a Faulhaber, que também abre um pouco na sequência, assim, né? A gente vai tratar também futuramente, retomar a Casa Edson em seu tempo, né? Aqui porque esse vídeo, eu acho que esse vídeo aqui ilustra muito bem essas figuras do Donga, do Pixinguinha, tal, embora seja uma gravação de 1954, e é a única imagem que se tem, né, dessa época aqui, gravado em vídeo, né, mostra muito como que era a apresentação desses músicos. Isso aqui é uma apresentação formal,
né, da inauguração do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, lá em 54. Isso foi televisionado muito tempo depois. Na verdade, era uma pessoa, ele não era cineasta, nada não. Ele conseguiu recuperar, ele era estrangeiro, eu não me recordo onde que ele era. Não era francês, não, porque tem outros que eram francês. Bom, o áudio não é original, tá? Mas dá para ter uma ideia. É o João da Baiana. É o Donga. É o João da Baiana. Dá-lhe Donga. Raspa esse prato bem, João da Baiana. Olha esse Gonzalini. Ô patrão, ô patrão, prenda seu gado. Na lavra tem um ditado: quem mata gado é jurado. Missa de padre é latim, rapaz solteiro é letrado. Eu vim preso da Bahia porque era namorado, madama de Elalá. Samba ioiô, samba iaia, que o dia é bem donar. Segura esse ritmo, bichinho, eu bem sei que fui culpado de vir preso da Bahia só por ter lhe namorado. Vou tirar meu passaporte e um camarote de proa. Eu aqui não vou ficar, vou embora pra Lisboa, a senhorita vai detonar. Samba ioiô, samba iaia, que o dia é bem donar. Samba ioiô, samba iaia, que o dia é bem donar. Tá boa. Muito bom, muito bom. Aqui esse sim é de um produtor francês, né? Colega do Baden Powell, que nos anos, que ano que foi? 54? Não, isso é depois, né? Desculpa, esqueci a data, eu acho que é 60 e poucos, né? Ele esteve no Brasil e aí gravou várias coisas. O Baden Powell era a pessoa que estava orientando essa produção desse vídeo. Ele gravou com o João da Baiana várias coisas. Ele estava interessado nas coisas afro, principalmente, né? Do João da Baiana. E aqui, bom, aqui tem a legenda que ele vai explicar direitinho. Depois de montar uma coisa de candomblé, uma coisa da macumba. Ah, vamos fazer. Aí já tá velhinho, né? Que querer que ganga, chorar na macumba, cama samba vida só, chorar na macumba, pomba gira com minha nigonga. Você tá botaneiro, vai ganga. Pata pinguim, vai ganga. Não sabe vai dizer, vai ganga. Deixa de vai ganga. Vamos vai vida só. Vamos
Filha de Ogum, Guanhacanga, eu sou neta de Xangu, Guanhanga, esse mamba sem fazer, Guanhanga, quando eu pego de Ogum, Guanhanga, eu nunca vai me chamar candidato, candidato, me tocou. Aku filho de trabalho hoje chá. Vem o Baden Powell desenvolvendo toda a sua levada, tudo a partir dos ritmos, desses ritmos aí, né? Então, essa chamada fora da história aqui do João da Baiana e do Donga, é para mostrar que esse é o ambiente, né? É o ambiente de música da época, era um ambiente realmente onde surgiam as composições, e o choro surge desses músicos. O choro é o que se dá na sala, nas varandas das casas, mas lá no fundo de quintal, como aqui, um fundo de quintal, nos terrenos, os orixás, é que surge toda essa coisa rítmica, né? Que pulsa essas pessoas, né? E isso vai influenciar total, né? Como a gente vê aqui, o Baden Powell, que está novinho aqui, né? E depois a gente vai ver, e tem registro de vários outros músicos que vêm aqui, né? Beber dessa fonte para compreender e para passar isso para o violão. Então não dá para falar de violão brasileiro sem pensar no Donga e no João da Baiana. Não dá para falar de percussão também sem pensar em João da Baiana. Então são nomes que a gente deve reverenciar, né? E claro, ao citar a história do Pixinguinha, tem que falar a história dessas pessoas que já estavam aqui antes dele, no caso, né? Isso aqui é uma história longa. Essa história vai ficar para a semana que vem. Porque aqui a gente começa a trabalhar os 8 batutas, daí realmente essa formação linda aqui. Essa foto eu acho linda, cara. Quem me dera tá com meu bandolinzinho ali, ó. Em vez daquele vaso, eu no bandolim ali atrás, ó. Né? Esse é um grupo, né? Olha lá, já está com o pandeiro, né? Com palmieri e tal, então já tem percussão. Então esse é um grupo fundamental, é o primeiro grupo que faz excursão, turnê pelo Brasil, turnê pelo exterior, tá? Esse grupo vai para a França, vai tocar lá em vários lugares da França, é um grupo que é visitado pelo Louis Armstrong, trompetista, né, norte-americano, estadunidense, para ser correto, né? Então é um grupo que se torna uma referência, né, de arranjo, execução, de tudo, de afinação, de virtuosismo desses músicos, né? Mas que fica para semana que vem. E aí? Muito bom, Geraldo. Muito bom. Muito bom. Bastante coisa. Demais. O Pixinguinha, muito bom. E é legal, assim, que a gente escutando o Pixinguinha, parece que já conhece ele, assim, né? Porque é uma generosidade, já tinha lido tanto a respeito, né? Mas fica claro, fica muito claro pelas pessoas que ele agregou ao seu redor de maneira tão natural em toda a sua história, porque, né, é uma história que musicalmente começa em 1911, mas ele vai tocar até 1973. Ele falece, inclusive, ele estava levando uma partitura do Carinhoso, autografada, para entregar para o pai lá do menino lá que ele ia para o batismo, né? Batizado menino. Então a música foi a vida dele, né? E o legado que ele deixou para nós, esse legado de generosidade, de humildade, né? Mas de um talento, de uma virtuosidade que, se ele quisesse, ele poderia se colocar como cara, né? Mas nunca, em nenhum momento, vai encontrar um pouco diferente. Depois a gente vai falar mais para frente, por exemplo, do pessoal do samba, do Estácio, né, que também vai ser nos anos 20, né? Mas o Pixinguinha nunca se colocou como inovador, como o cara que lançou a história, como o grande solista. Muito pelo contrário, vai ter muito mais gravação de arranjo e outras coisas do que ele como intérprete, né? Isso é nítido, né? Então o Pixinguinha é o cara que deixa isso, né? E aí não é à toa que compôs um pouco mais de 2.000 músicas, né?
como ele diz mesmo, ele nem aceita que foi isso tudo, né? Mas é um cara que deixou um legado, e em cada história, depois que a gente vai ver daqui para frente, principalmente quando começa a gravação elétrica, né? Aqui com os 8 batutas já vai começar, então a gente vai ver como as coisas vão aparecer mais, né? Nessas gravações, e como a gente vai ter bastante registro legal. Pena que em vídeo não tem muita coisa disponível, principalmente dos 8 batutas, mas só já para dar curiosidade para vocês, eles tocaram aqui no TAC, né? Teatro Álvaro de Carvalho, aqui em Florianópolis, nos anos 20. Tocaram em Joinville. Então, tem bastante história para... Bom, foi só para deixar a aguinha na boca para vocês agora. Foi. Falou, meus queridos. Fiquem com Pixinguinha, Donga, João da Baiana, Tia Ciata. E Viúva Tenham Guerreiro. todos um bom descanso. E Viúva Guerreiro. Valeu, gente. Um bom descanso. Um abraço aí. Tchau, obrigada. Valeu, pessoal. Boa noite. Show de aula, hein? Tchau, tchau. Obrigado.